Minha infância, ela foi ótima. Sempre gostei de brincar, de praticar esportes, sair na rua, soltar pipa. Arrumava muitas confusões quando eu era criança por causa do pipa. Também gostava de brincar de taco, futebol, esconde-esconde. Na minha infância eu era muito arteiro. Eu me lembro de uma vez que meu irmão acabou quebrando o braço jogando bola. Bom, eu, como irmão mais novo, eu ri dele, ri muito. E minha mãe levou meu irmão ao hospital para colocar o gesso, né? E quando minha mãe voltou do hospital, e ela já havia passado algumas horas lá no hospital, bom, eu, como uma criança de Deus, caí da árvore e quebrei o braço também. Esse dia foi muito legal. Minha mãe teve que, obviamente, voltar no hospital comigo, porque eu havia quebrado o braço também. A gente teve que passar o final do ano engessado. Que saudade dessa época. Eu me diverti muito quando era criança, aprendi muito também. Os conselhos do meu irmão mais velho, de meu pai. Comecei a trabalhar muito cedo, não porque precisava na época, mas é porque desde criança meu pai nos ensinou o valor do dinheiro. Ele dizia que ele dava comida, materiais escolares e etc. Mas se quiséssemos coisas a mais, teríamos que trabalhar para isso. Então eu trabalhei basicamente em barracas de feira. Eu comecei com 12 anos de idade e eu tinha meu próprio dinheirinho. Trabalhava e tinha meu próprio dinheirinho. Eu sempre gostei de esportes e praticava o máximo que podia. Eu jogava futsal, futebol de campo, vôlei, basquete, praticava judô, quer dizer, até pratiquei judô apenas por um ano, porque quando eu fui no meu primeiro campeonatinho, eu levei um amasso e eu desisti. Tudo isso na mesma época, né? Eu praticava todos esses esportes na mesma época. E a gente nunca sabe quando a nossa vida pode mudar de uma hora para outra, né? Quando eu tinha 14 anos, eu acordei com um dia normal. Fui trabalhar logo cedo. Pois mesmo que a gente não tinha feira, nós montávamos a barraquinha para vender um trabalho que eu ganhava coisa de 5 a 10 reais por dia. Eu estava lá na barraca quando de repente uma vizinha aqui de casa, a dona Eraildes, veio na barraca e disse que era para mim ir embora. Eu achei estranho e ela falou que minha mãe estava chegando e precisava falar comigo. E eu sem entender nada, eu perguntava incessantemente o que estava acontecendo e ela falou que minha mãe queria falar comigo. E ela estava chocada, eu pensei que tinha algo ruim acontecendo. Eu cheguei em casa, minha mãe não estava. Eu liguei para ela e ela com uma voz de choro disse que já estava indo embora. Várias pessoas da rua vieram aqui. Eu não estava entendendo nada porque as pessoas não eram tão próximas da gente. Quando eu menos percebi, a casa estava cheia de pessoas da rua. E aquela ansiedade, ela tava acabando comigo. Bom, minha mãe chegou e eu me deparei com a pior notícia da minha vida. Minha mãe disse que não tinha um modo fácil de falar isso. E começou a falar do meu irmão. Ela falou: Você sabe que se seu irmão tem um problema no coração e vem tendo crises há muitos anos. Eu já desesperado, eu falei: Cadê meu irmão, mãe? Eu quero ver ele. E minha mãe disse que meu irmão foi embora. E disse que ele está em um lugar melhor agora. E ela me abraçou e eu comecei a chorar muito. Eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Esse definitivamente foi um dos piores momentos da minha vida. Meu irmão, meu mentor, meu amigo, eu não conseguia absorver a ideia de que nunca mais veria ele, nunca mais abraçaria ele. Foi um período mais difícil da minha vida. E eu com 14 anos, que não desgrudava do meu irmão, agora tinha que aprender a conviver sem a presença. Eu entrei em depressão. Aqueles foram os piores dias da minha vida. E todo mundo da minha casa estava tentando achar um meio de não pensar na situação. Foi um momento difícil para todos. Eu logo larguei tudo o que fazia. Comecei a viver 24 horas trancado no quarto, jogando no computador, porque era a única maneira que eu pensei na época para me distrair. Eu tentava focar no máximo que podia para apenas não pensar, pois quando vinha alguma imagem, um momento que eu passei com ele, eu simplesmente desabava em lágrimas. Isso percorreu por muito tempo, ao total de 3 anos trancado
quarto. Eu havia parado de praticar todos os esportes, só jogava, comia e dormia. Essa era a minha rotina. Aos 17 anos, depois de ler muitos livros sobre o espiritismo, que ajudou muito na época, eu decidi voltar, mas parecia que já era um pouco tarde pra mim. Eu já pesava meus 120 quilos nessa época. Eu não desisti, eu voltei a trabalhar. Nesse período que meu irmão foi embora, eu me aproximei muito do meu pai. Ele foi o meu herói. Me dava conselhos, conversávamos de tudo. Quando eu completei meus 18 anos, fiquei feliz, pois agora eu poderia seguir a carreira com meu pai. E sempre me dizia que eu tinha que esperar meus 18 anos para poder viajar com ele a trabalho, que ele sempre trabalhava em São Paulo. Então ele ia de segunda e voltava só sexta-feira. E ele falou que ele havia falado que quando eu fizesse 18 anos eu conseguiria ir com ele trabalhar. E nessa época ele havia montado uma empresa, então ele tinha muitas obras em São Paulo. E aí eu ia conseguir trabalhar com os projetos da empresa dele. E bom, foi outro pior ano da minha vida. Meu pai sempre foi uma pessoa forte, ele tinha 44 anos. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, sem nem nunca ter tido nenhum problema anterior. Um dos piores dias da minha vida novamente. Eu via tudo se repetindo. Eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, pois um dos meus maiores conselheiros, meu herói, havia partido e eu simplesmente travei. Foi a pior época da minha vida, pois agora eu não tinha mais para cuidar de mim. Mas a minha mãe é muito forte. Ela virou pai e mãe. A dona Cleonice carregou todo o peso nas costas e aguentou. Eu já não havia mais forças para lutar. No meu trabalho, depois de um tempo, um ano, as coisas começaram a voltar ao normal. Não normal, mas tinha que voltar. A vida continua e no meu trabalho eu comecei a namorar. E o tempo foi passando, a vida foi voltando ao normal, mas eu sempre continuei engordando, pois eu já não tinha muita vontade de viver. E finalmente, quando eu tinha 23 anos, minha vida mudou por completo. Eu descobri que ia ser pai. Essa foi a melhor notícia da minha vida, pois agora eu tinha um propósito, um objetivo, um significado. Eu tinha que mudar para cuidar do meu filho, para vê-lo crescer. E hoje eu tenho 26 anos, eu faço 27 agora em março. E meu filhão Arthur vai fazer 3 aninhos já em fevereiro. E ele é minha razão de viver. Atualmente eu sou com 180 quilos mais ou menos. E hoje tudo que eu quero é uma vida melhor, é voltar a praticar esportes. Eu quero viver muitos momentos com meu filho ainda. Eu já havia tentado diversas vezes emagrecer. Eu passei por dietas, treinos, esportes como Muay Thai, academia, caminhada, mas nada deu certo, pois eu acho que eu não tive o foco necessário. Bom, foi aí que um grande amigo meu, César Maciel, ele me chamou para fazer esse projeto e começar a ter uma vida saudável. Nós dois juntos criamos o Bodybuilding. Nosso objetivo é ter uma vida melhor, simplesmente. Ele também tem a sua filha, ele também sempre foi um pouco descuidado e agora a gente vai passar e superar esse momento juntos aí. Bom, agora é hora de ter foco, né? Mas junto com vocês, nos dando apoio e forças, nós vamos conseguir incentivar muitas pessoas ainda nesse mundo a ver que tudo é possível quando se tem força de vontade para mudar. Esse projeto já nasceu e ele vai crescer.